dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que nos acompanham nesse vídeo. Estamos no mês de maio de 2021, um ano após a retomada aí do programa Desmedida, programa de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje eu tenho a felicidade de estar retomando, e iniciando o segundo ciclo de diálogos desmedidos. Para quem nos acompanhou ao longo de 2020, nós promovemos o primeiro ciclo com conversas gravadas e os vídeos disponibilizados na nossa página no YouTube. E esse ano nós resolvemos dar continuidade ao ciclo de diálogos, pensando alguns temas e algumas questões que são transversais à questão da medida de segurança, a noção de periculosidade, inimputabilidade, que eram os temas recorrentes que a gente discutiu no primeiro ciclo. Antes de eu iniciar a conversa com a nossa convidada, eu gostaria de compartilhar com vocês e fazer uma propaganda aqui do nosso site, na nossa página no Instagram, que é o desmedida.urgs. Ela está recém no início, faz poucos dias que nós criamos, então você pode procurar o @desmedida.urgs no Instagram. Temos duas postagens, uma feita na semana passada e outra esta semana. Também eu gostaria de compartilhar com vocês o nosso site, que é o Observatório Saúde Mental, Direitos Humanos e Sistema Penal, no endereço www.desmedidaurgs.com. A gente tem uma apresentação de quem nós somos, o Grupo Intervires, o Programa de Extensão Desmedida, e também, junto com o Observatório, nós temos um blog com notícias, que está sendo, a gente voltou agora ativa com as notícias. Então tem uma notícia bem recente que foi colocada agora no blog que vocês podem estar acompanhando. Essa semana a gente já publicou algumas notícias para vocês se atualizarem com lives, com atividades online no campo da saúde mental e dos direitos humanos. E para finalizar a sessão de propagandas nesse início do vídeo, eu quero convidar vocês também, para quem ainda não fez o curso, entrar no site lumina.urgs.br. No ano passado, finalzinho do ano passado, a gente lançou o curso, a primeira edição do curso Saúde Mental, Direitos Humanos e Sistema Penal. Ele é um curso gratuito, autoinstrucional, basta você entrar na página do Lumina, fazer o seu cadastro, e aqui onde está na minha tela cancelar inscrição, vai ter fazer inscrição ou se inscrever no curso. Então, basta clicar no botão aqui nesse canto que você vai estar inscrito no curso e todo ele apresentado aqui com a introdução, os módulos, as atividades propostas. Ao final do curso, você obtém um certificado de 24 horas de atividade de extensão. O nosso primeiro encontro de 2021 do ciclo de diálogos é com a Sandra Correia, que faz parte da nossa equipe do Programa de Extensão Desmedida. A Sandra é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É especialista em Segurança Pública e Cidadania pela mesma universidade e graduada em Psicologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Atualmente ela é técnica superior penitenciária, psicóloga na Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul, a SUSEP. Ela é colaboradora permanente do Núcleo do Sistema Prisional do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia social, e atua principalmente nos seguintes temas: encarceramento feminino, maternidade, feminismo, criminologia crítica e direitos humanos. Eu sou Moisés Romanini, estou mediando essa conversa hoje com a Sandra, quero desejar as boas-vindas nesse espaço aqui, e te agradecer muito, antes do nosso pontapé inicial para a conversa, agradecer muito o teu tempo e a tua disponibilidade também de estar aqui comigo hoje.
Então, a minha primeira pergunta, né, minha primeira questão para a gente começar a conversa, é que eu gostaria que tu nos contasse um pouco sobre a tua experiência, né, como psicóloga dentro do sistema penitenciário, né? Que experiências, que a tua trajetória, né? Como tu gostaria aí de nos contar um pouco dessa tua trajetória profissional. Obrigado, Moisés, pelo convite. Um prazer estar aqui, né? A gente poder fazer essa comunicação com o pessoal, então, que está fazendo, né, esse curso de extensão, né? Que eu também fui aluna desse curso de extensão, né? Que, aliás, é um curso que eu recomendo muito para quem tiver interesse, né, nessa temática, então, né? Como o Moisés falou, né, eu sou psicólogo do sistema prisional, trabalho há 17 anos na SUSEP, então, aqui no Rio Grande do Sul. Desses 17 anos, 14 deles eu trabalho com encarceramento feminino, né? Especificamente com o público feminino tão encarcerado. Né? Eu trabalhei em regime semiaberto, né? Parte desse tempo, então, que eu estou trabalhando com as políticas para as mulheres. E, basicamente, eu trabalhava com inserção e reinserção em trabalho, então, dentro do semiaberto, né? O que eu mais me dediquei nesse período de semiaberto foi essa questão vinculada ao trabalho, né? Caminhamentos para atividades de trabalho externo para elas, né? Quase todo o tempo eu trabalhei com essas políticas, reuniões, grupos com os locais, enfim, que forneciam as vagas de trabalho, né? Então, essa foi uma atividade que eu fiz bastante no período que eu estive no semiaberto, né? E comecei também no semiaberto a fazer o atendimento de gestantes, que naquela época, no semiaberto aqui em Porto Alegre, ainda tinha, né, gestantes que ficavam e mães com bebês. Naquela época eu comecei a trabalhar com grupos, então, com gestantes, né. Aí depois eu saí do semiaberto, né, deixei o semiaberto e voltei, então, a trabalhar com regime fechado, né, que eu tinha tido experiência com regime fechado masculino, então, antes, logo que eu fui empossada no estado, né. E voltei a trabalhar com regime fechado e já diretamente fui trabalhar na unidade materno-infantil do Presídio Feminino Madre Pelletier. Então, isso há 7 anos atrás, mais ou menos. E ali eu trabalho com políticas que são de atividade voltadas para atendimentos familiares, né? E das gestantes que ingressam no presídio feminino e das mães que estão com bebês no presídio feminino, então, porque é a única unidade prisional no Rio Grande do Sul hoje que fica mães com bebês, né? Excetuando-se esse período da pandemia, porque esse período da pandemia, né, no início, logo da pandemia, a maioria delas eram presas que estavam em regime, condenadas, né, no regime fechado, e a Vara de Execução de Porto Alegre deu a prisão domiciliar para elas, então, né, a gente ficou no início com um bebê, só uma mãe com bebê, que era preventiva também, né, e agora nós não temos mais mães com os bebês já desde metade do ano passado, mais ou menos, no Madre Pelletier, né, que inclusive é algo que a gente tem tentado manter, né, na verdade, por uma decisão administrativa, porque a gente entende que não tem condições dessas mulheres ficar com bebês, porque cada saída que ela tem, isso é um cuidado que tem se tido no Madre Pelletier, eu acho que mais ou menos tem se conseguido para preservar a saúde dessas pessoas, então, né, que elas fiquem em isolamento logo que cheguem, né, para não ter o risco do contágio, depois que negativa, então, o teste depois de 10 dias, elas então passam para uma galeria. A unidade materna não é diferente, né? Então, as gestantes que ingressam, elas ficam um período de isolamento, né? E cada saída que tiver para consulta médica, né? Ou alguma outra atividade que precise, demande saída, que basicamente é só as de saúde hoje que se faz, né? Com escolta, elas precisam voltar para o isolamento, né? E isso não se tem como fazer com uma mãe com um bebê no isolamento, dentro de uma prisão, né? Porque a gente tem que entender que o sistema prisional ele não é um local de cuidado, né, Moisés? A prisão ela é um local historicamente de violação de direito, né? As pessoas vão para pagar uma pena, né? As casas prisionais unidades se chamam penitenciárias, né? Então esse não é historicamente um local que as pessoas vão para onde se seja garantido direitos humanos, vamos dizer assim, para nenhuma pessoa, né? Somado a isso, as questões de direitos humanos, já a gente se encaminhando já um pouco mais para essa temática dos direitos humanos, se já é tão difícil a gente trabalhar esse tema da saúde mental na população em liberdade, a população privada de liberdade, a gente tem uma dupla dificuldade, né? Quem milita com população encarcerada com direitos humanos, né, é uma tarefa quase impossível, assim, né? Porque o crime, ele vem envolto em muitas questões morais, assim, se tem muita dificuldade de entender que essas pessoas, elas são portadoras de direito igualmente, como se
em liberdade estivessem, porque elas perderam o direito à liberdade só, né? Os demais direitos, elas têm os direitos preservados, né? Então, isso é muito difícil da gente trabalhar com isso dentro do sistema prisional, né? E quando a gente trabalha com população com transtorno mental, que isso tem se tornado, na minha opinião, bastante mais comum até do que a gente via uns anos atrás, e a gente pode discutir depois também um pouco mais isso, assim, as hipóteses, né, que eu tenho em relação a essas questões. Isso vem se acentuando mais, esses ingressos, sabe? As pessoas vêm mais com sofrimento psíquico bastante mais acentuados e, inclusive, vêm com o sofrimento já do ingresso, né? Não é nem que a prisão tornou essas pessoas mais vulneráveis, embora isso, claro, contribua, né? A situação de confinamento contribui muito para isso, né? Não precisa a gente fazer muitas teorias, pensar muito teoricamente isso para a gente concluir que é um local de violação de direito e isso compromete a saúde mental das pessoas, né? Mas elas têm vindo muito, assim, com essas dificuldades, assim, e que a gente tem que fazer uma discussão e pensar em estratégias para essa população dentro do Que sistema prisional. hipóteses tu tens, assim, fiquei curioso com essa chegada, né, que tu fala de mais pessoas com transtornos mentais, o que tu tem pensado sobre isso? Com questões de sofrimento? Sim, o que eu tenho notado esse período que eu trabalho no fechado, porque eu acho que o semiaberto ele tem uma característica um pouco diferenciada nesse aspecto, assim, né? Inclusive, a gente tem uma liberdade maior de poder trabalhar a saúde mental na rede, né? A gente tem menos impedimentos jurídicos, vamos dizer assim, na medida que essa mulher tem necessidades fora, então, desse cuidado de se encaminhar para um CAPES, né, que seja do território, mesmo que seja do território do semiaberto, e essa pessoa não seja uma moradora dali de Porto Alegre, aqui, no caso, né? Isso ainda é viável. No regime fechado, nada é viável. Né? Quando a pessoa pede o direito à liberdade, é como se ela perdesse tudo, né? E isso muitas vezes os próprios agentes de saúde, né? As pessoas que trabalham com saúde do modo geral, né? Não somente saúde mental, eu acho que às vezes se perde um pouco essa dimensão, né? De que a gente tem que ter um olhar sempre para a saúde, que nós somos agentes de saúde, né? E não agentes de segurança, né? Então, eu acho que essa questão ela se perde muitas vezes, assim, e a gente esquece que, independente da pessoa estar presa, esse é um direito que ela tem preservado, que é o direito ao cuidado em saúde mental, né? Atenção em saúde. E o que eu tenho notado, assim, esse período da pandemia, eu tenho pensado bastante isso, essa questão da vida ocupacional, né, dessa história de trabalho dessas mulheres, é uma coisa que eu tenho observado bastante nos nossos prontuários técnicos, assim, essa parte, né, porque quando elas chegam, a gente faz uma entrevista, que a gente chama de entrevista de acolhimento, né, para todas as mulheres que ingressam, né, no presídio, independente da condição jurídica, elas são atendidas e essa é uma das questões que a gente discute, assim, essa história de vida ocupacional delas, né. Também não é muito difícil da gente concluir que a gente trabalha com uma população muito de mulheres negras, né, moradoras de periferia, a maioria são mães, né, uma idade entre 20 e 30 anos, essa faixa etária, e com uma baixíssima qualificação profissional e educacional, um déficit, né, em termos de vida ocupacional de trabalho, né, e de qualificação para o trabalho e para de escolarização, né. Esse período da pandemia eu tenho notado sensivelmente, isso pode ser porque eu comecei a fazer mais triagens, porque a gente tinha uma dinâmica de trabalho um pouco diferente também técnica, né, então de que algumas pessoas saíram, precisaram se afastar por questões de saúde, então eu assumi diferentes funções nesse período da pandemia, que também foi atender a população em geral, né. Eu fiquei um período trabalhando somente como psicóloga, então como era psicóloga de referência, eu acabava fazendo esses atendimentos iniciais bastante, assim, né. E eu acho que eu aprendi muito também com essa experiência de atender essa porta de entrada toda, assim, né. Me parece que começaram sensivelmente a ter uma repetição de ingressos, né, mais mulheres reingressando na prisão, né, que entraram uns meses atrás, saíram ou em liberdade provisória ou em prisão domiciliar e retornaram, né. E essa questão assim, da miserabilidade, da vulnerabilidade material muito forte, como uma justificativa para esse retorno, né. A dificuldade de receber um auxílio, né, as redes muito precarizadas nesse momento, né, algumas, assim, que era uma coisa, até estava conversando com uma colega assistente social hoje, de que os locais, alguns começam a ter uma determinada cota de atendimentos para assistência social, por exemplo, né.
Então, isso desalenta muito também a busca pelo serviço, porque tu vai, não, e quando tu consegue um atendimento, o serviço se precarizou muito. A gente sabe que a gente está num momento, né, Moisés, político péssimo, para tudo que é política de assistência e de cuidado em saúde, né? E a gente que trabalha em ponta, a gente percebe isso assim, ó, claramente, né? O quanto essa população que ela já é muito vulnerável, porque essa é a nossa porta de entrada do sistema penitenciário, nós trabalhamos com pessoas em extrema situação de vulnerabilidade, né? Tanto em saúde quanto vida ocupacional, né? Quanto cuidados em termos de assistência, né? De benefícios sociais, né? Que são garantidos por lei, isso vem muito precarizado, né? Então, eu percebo que... E a saúde mental, ela também vem muito nessa esteira dessa precarização material também. Eu não estou dizendo que ela é causa, eu estou dizendo que ela tem uma circunstância que ela agrava, porque a gente está falando de mulheres que têm dependentes, são mulheres, muitas chefes de família, né? Elas são responsáveis por esses filhos, enfim, às vezes também por pais, irmãos, adolescentes, né? Pela faixa etária que elas estão, né? Como essas que eu atendo algumas gestantes também, né? Então, isso precariza muito também. Isso tem respingos, assim, nas questões de saúde mental dessas pessoas, né? E a própria precarização também da assistência em saúde mental, sabe? A gente também tem que considerar isso, né? Que é muito difícil a gente fazer uma rede, assim, mais sólida também para essa população, né? Hoje, para a gente fazer. E eu acho que as instituições também, é uma coisa que eu tenho pensado há um tempo, esse processo de transinstitucionalização, né? Tem um autor, o Jorge, que ele fala muito disso, assim, que é a transferência dessas instituições de umas para as outras, né? Na medida em que as instituições de longa permanência e também os hospitais de custódia, eles começaram a estabelecer critérios mais rígidos, assim, para esse ingresso e para a permanência dessa população, né? E que está correto, isso precisa ser feito, precisava ser feito, né? Esse processo de desinstitucionalização e de impedimento de ingresso, ou até de fechamento dessas instituições, né? Na medida em que isso foi feito, começou a se ter mais resistência para internar, aqui no Sul, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, no IPF, que é o nosso hospital de custódia, né? As prisões, eu acho que começaram, assim, ó, aos poucos, a absorver esse efetivo de pessoas que ingressaria quase de imediato numa instituição de custódia e tratamento, né? E isso respinga nas prisões, as pessoas estão ficando em algum lugar, elas não estão em liberdade, né? Elas estão nas prisões, né? E, inclusive, me parece que tem uma... Eu recebi alguns casos que eu acompanhei, assim, todo o período que estavam agora durante o ingresso, que eram casos de transtorno prévio, assim, ao ingresso no Mater Pelletier. Alguns a gente teve sucesso em fazer essa ponte com as defensorias, por exemplo, e demonstrar a necessidade e o quanto era uma violação de direito deixar essas pessoas lá dentro, né? Porque elas não estavam no hospital psiquiátrico, mas estavam numa prisão, né? Também uma instituição de confinamento para essa população, né? E que elas deveriam estar, pela legislação que ampara a RAPS, elas deveriam estar sendo cuidadas ambulatorialmente, né? Algumas a gente teve sucesso, outras não, né? Aí, nessas que a gente não teve sucesso, o que começou a acontecer? Os juízes começaram a solicitar um recurso chamado de internação provisória no IPF, né? Também eu noto que tem em alguns casos, teve uma certa resistência do IPF também em receber essas mulheres, né, para alegação que não tinha vaga, uma estrutura, enfim. Mas aos poucos o IPF também está absorvendo essa população que está saindo da prisão para ficar preventivamente lá, né? Quer dizer assim, mas preventivamente do quê? Se não se comprovou ainda que a pessoa realmente cometeu aquele delito que ela está sendo acusada. Ela é uma acusada ainda, né, no processo. Por que ela está no IPF? Por que ela está no MAD e não está num acompanhamento, num tratamento ambulatorial em rede, né? Que é o que está previsto. Mas eu acho que a prisão está fazendo essa função sensivelmente, assim, me preocupa que isso se torne uma rotina, sabe? E daqui a pouco a gente transfira o IPF, assim, a rotina de ingresso do IPF para as prisões, né? O que eu acho que talvez seja um pouco até mais grave, né? Do que essa internação no hospital de custódia. E tu, enquanto profissional, né, ou a equipe com quem tu trabalha, vocês já chegaram a pensar ou a hipotetizar sobre esses motivos do não cumprimento, né, dessa ideia de promover um tratamento ambulatorial, se a pessoa ainda
E dela já vai reclusa, ela está sendo investigada, mas ela já está reclusa, né? Uhum. Por que tu acha que a lei não é garantida, né? Que no caso o direito dessas mulheres não está sendo garantido. Um pouco a gente tem pistas disso se a gente começar a acompanhar os despachos, né? Se a gente começar a fazer a leitura desses despachos, cada vez que vem uma negativa, por exemplo, de um pedido que é feito, né, seja pelo setor jurídico da casa, seja por nós mesmo, que é um relatório técnico, da psicossocial especificamente, né, ou pela Defensoria Pública, em parte porque tem um entendimento, segundo os que estão nos despachos, eu estou falando o que eu estou lendo, né, isso eu não estou politizando, isso está escrito, né, de que a prisão tem um local de tratamento para essas pessoas, né. Há um tempo atrás, agora não muito, há muito tempo, recentemente, tem um caso que eu acompanho, me foi pedido como psicóloga de referência que eu me manifestasse em relação à viabilidade de cuidado de uma presa que já está condenada, por exemplo, lá no Madre, né? Como existiam muitos pedidos, muita provocação em relação à precariedade de saúde mental dela, né? Inclusive com passagens pelo IPF, com períodos que ela ficou internada por questões de crise que ela teve, né? Esse acompanhamento sistemático que tem, o acompanhamento com o psiquiatra da UBS dentro do MADRE, então eu acredito que o advogado de defesa ou a defensoria deve ter provocado e a promotoria pediu um esclarecimento sobre o porquê desses pedidos, né, para ela, né. Quando isso veio para mim, o que eu pensei como psicóloga, como é que eu respondo essa demanda? Disse, bom, eu falei um pouco do que significa o trabalho do psicólogo no sistema prisional, que é um trabalho de acompanhamento e vinculação ou revinculação à rede, né, pensar estratégias de cuidado para essas pessoas, mas elas não têm um atendimento psicoterapêutico ou um atendimento que é previsto na rede de acompanhamento, que é um atendimento multidisciplinar, né? Nosso trabalho com elas é um outro, tem um outro foco do trabalho do psicólogo ali, né? Porque trabalhar com saúde mental, com garantia de direito, não é necessariamente fazer um trabalho psicoterapêutico, né? Ali, como está previsto, né? Isso a gente não faz. Esse não é o trabalho do psicólogo, pelo menos no meu entendimento, Moisés, no sistema prisional. Eu acho que o nosso trabalho ele é um trabalho muito mais realmente de uma psicologia social, de pensar essa instituição junto com esse, né? E não só a instituição prisional, a instituição do sistema de justiça como um todo, como se comporta, né, em relação a essa população. Então, eles têm um entendimento, daí o que eu fiz? Eu expliquei que se tratava, o que era o nosso trabalho ali, né? Que tipo de atendimento ela recebia, que mesmo sendo um atendimento psicológico, não era um atendimento multidisciplinar e nem aquele que estava previsto para os cuidados de saúde mental, né? E que ela teve várias saídas para ir para o IPF, isso demonstrava que ela tinha outras demandas, outras necessidades, né? Também foi atendida no serviço de saúde mental, que é de território nosso, que no caso é o PAN3, aqui em Porto Alegre, né? No atendimento médico, ela teve lá também para atendimento da psiquiatria, né? Então, isso vai demonstrando que é uma pessoa que tem outras necessidades, né? Então, a minha resposta foi muito nesse sentido, assim, né? Não se posicionar exatamente dizer se a pessoa pode ou não, porque, na verdade, o que os juízes querem do psicólogo é isso, né? É que ele, na verdade, de uma certa forma até, como dizia o Foucault, né, nos passar essa bola de uma espécie de um juiz acessório, né, que é para ajudar a dar conta dessa demanda, porque depois tu tem também, na ideia dele, sempre vai acontecer alguma coisa, né, e sempre vai acontecer mesmo, a gente sabe, né, mas não nesse nível da culpabilização. Então, acho que tem essa preocupação do juiz com essa culpabilização de que essa pessoa sempre vai fazer alguma coisa, tu entende? Ou vai reincidir, não sei. Porque me parece que vem muito isso nos despachos, né? Essa questão o termo que eles usam muito, assim, a manutenção da ordem pública, sabe? Aí, depois de muito tempo, eu lendo isso, eu descobri que a primeira vez que foi usado esse termo, a manutenção da ordem pública, foi nos textos referentes às pessoas na época do Império que andavam na rua, assim, por uma questão que a gente entende que era uma questão de algum transtorno mental, aquela pessoa que era, né, vagava, né, não tinha lugar muito certo, não conseguia muito parar em casa, às vezes, por talvez o próprio abandono, né, da família. Então, a manutenção da ordem pública, eu descobri que ela era para esse público, né, que andava na rua, porque tinha algum transtorno, porque não se vinculava a nenhuma atividade, né? A ideia, isso está enraizado no Brasil, muito essa ideia de que se faz uma criminalização dos indesejáveis, né? Isso também sempre foi muito associado à
as pessoas escravizadas, né, homens e mulheres negros escravizados, né, fazem parte eminentemente dessa população, então, que era a população do rejeito, né, que se tem que manter confinada, manter presa, manter afastada, né, os loucos, né, as mulheres de vida desviada, vamos dizer assim, que eram as mulheres que questionavam, vamos dizer assim, aquela vida familiar doméstica, né, que não adequavam aquele modelo que estava prescrito para nós, então, essa era a população dos indesejáveis, né, então, isso não mudou muito, assim, nessa população. A gente nota que algumas variedades, isso vem nas falas do sistema de justiça, né? O judiciário não mudou muito na sua forma de ver essa população, de entender isso, né? De que a pessoa tem que ser segregada. E aí os recursos que vai se usar jurídicos, manejos para isso, volta e meia eles se alteram um pouco, mas eles são a mesma coisa, a gente precisa estar atento para isso, né? Esses jogos, assim, eles mudam a forma de fazer, mas assim, as narrativas, as justificativas por trás, elas não se mantêm mais ou menos estáveis ao longo do tempo, assim, né? Da nossa história, vamos dizer assim, né? Desde a escravidão e da forma como se constituíram essas instituições de confinamentos indesejáveis, então, né? Eu fiquei com dois pontos assim, né, que eu queria escutar falar sobre a questão da criminalização dos indesejáveis, né? Eu achei interessante essa expressão que tu usou e me remete, vou antecipar a última pergunta que eu tinha preparado, né, porque eu acho que tem relação com isso que tu está trazendo, que é essa ideia da criminalização, que é pegando o nosso projeto, né, o nosso programa de extensão, ele visa uma crítica e uma desinstitucionalização da ideia de medida de segurança e uma problematização dessa condição de periculosidade, que é justamente isso que a gente está trazendo, né, que parece que os juízes, né, que o judiciário já está apontando para a possibilidade, para a virtualidade, né, para aquilo que pode vir a acontecer. Né? Então, eu acho que tem tido nas nossas conversas, né, e muito no teu relato, me parece que tu vivencia um processo aquém e além da medida de segurança. Né? É quase que a gestação dessa ideia da medida de segurança que a gente busca desinstitucionalizar. Né? Então, esse é um ponto que eu queria discutir, né, o que tu pensa sobre isso, né, e também trazendo um pouco esse objeto aí do nosso programa de extensão, e o outro, né, da criminalização dos indesejáveis, e esse lugar do feminino, que é o lugar que tu ocupa no Madre Pelletier, né, as mulheres com quem tu trabalha, porque me parece que elas se tornam ainda mais indesejáveis por esse recorte de gênero, né, porque são mulheres, são mães, deveriam estar chefiando suas famílias, cuidando dos seus filhos, então parece que socialmente há uma desmoralização ainda maior pelo fato de elas serem mulheres privadas de liberdade. Né? Uhum. Então, quando tu traz essa ideia de criminalização dos indesejáveis, me veio esses dois pontos, né, que eu gostaria de discutir um pouquinho. As indesejáveis, né? Quando a gente fala nas indesejáveis, então, elas vêm com, assim, vamos dizer assim, com um acréscimo, vamos dizer, nesse justificativa para punição, né? Porque tem um desvio a mais aí, quando se trata das mulheres, porque em tese ela é uma desviante desse lugar doméstico, né? Desse lugar da mulher mãe, da mulher esposa confinada ao lar, né? Essa é a visão que se tem ainda, né? Tanto que os movimentos feministas, os primeiros que começaram, vamos dizer assim, que se iniciaram essa discussão, eles tinham um viés muito pautado, eu acho que também o feminismo negro questionou muito isso, também foi responsável por questionamento disso, assim, né? O que foi muito bom, né? De que a mulher, a gente precisava garantir direitos da mulher que estava em casa, que queria sair para trabalhar, e os direitos reprodutivos dessas mulheres, né? Então, o que se pensava era o direito ao trabalho, né? Numa outra etapa, o direito de igualdade de salário, né? E mais do que sair de casa, receber tanto quanto os homens recebiam, né? Essa ideia de que a mulher precisa estar confinada ao lar, o lugar da mulher é doméstico, com toda a militância, a nossa militância feminista, ele ainda é um lugar que ele permanece muito dado, né? E me parece que quando se trata de população vulnerável,
como já existe um desejo de punir essa população por ser vulnerável, né? Por ser pobre ou por ser preta, né? Ou por questões do gênero, outros, né? Isso já pesa muito mais para dizer que esse ser moralmente reprovável, além de tudo, fugiu com a sua função, não cumpre socialmente com a sua função de mãe, né? Nesses despachos também, me lembro de um que eu li, assim, quando eu estava fazendo um levantamento, por exemplo, do motivo das saídas dela, né? Delas eu comecei a me interessar, até eu acho que é por isso que eu também, depois na minha pesquisa, me interessei também pelos processos, né? Algumas justificativas para manter a prisão da gestante era no sentido de que ela tinha sido pega em casa com os filhos traficando. Os filhos estavam juntos traficando. Num outro momento, por outro lado, a justificativa é de que ela tinha saído de casa, deixado os filhos para traficar na rua. Quer dizer, nós não temos lugar nem para traficar, tu entende? Nem para buscar a sobrevivência, porque eu não sei, eu não tenho nenhuma. Eu tenho uma visão bastante descriminalizadora das drogas de uma forma geral, né? Eu acho que a lei de drogas é o que leva a mulher para o cárcere, e eu acho que enquanto a gente não questionar essa lei de droga e não conseguir derrubar essa lei de drogas, pelo menos do jeito que ela é, né? Que só tem um viés punitivista e não se pensa pelo viés da saúde, a gente vai continuar prendendo mulher a rodo, porque é isso que leva a mulher para o cárcere, né? Prioritariamente é a questão da lei de droga, né? Eu não vou nem dizer que é o uso de droga, não, é a lei de droga, não é a conduta da pessoa, é a lei de droga que leva, né? Porque ali cabe tudo, se tu for ler aquele 33 ali da lei de drogas, né? Cabe tudo, né? Traficar, manter consigo, intermediar, né? Fazer contato com pessoas que se vivem, né, da venda das drogas, enfim, tem vários verbos ali que servem para tudo, né? Então, faça o que ela faça, se ela trafica para sustentar os filhos, é porque ela trafica. Se ela fica numa condição de não traficar, é porque ela não procura a subsistência dos filhos. Entende? E a gente também tem que considerar que existe também uma coisa cultural nossa de que ela é a única responsável por esses filhos, né? E aí também a gente tem muito essa colagem da mulher com a maternidade, né? Eu acho que a gente precisa, por exemplo, essa legislação que permite a mulher, não, estando gestante com um filho pequeno, não ficar presa. Eu acho que ela tem um problema também. Ela tem uma solução para esse desencarceramento, mas ele também tem um problema que a gente reforça esse lugar da mulher como mãe, né? Ela só tem, ela só pode alçar um direito na medida em que ela for mãe. Então, até me parece assim, bom, e a pessoa que tem outras fragilidades que não é a questão dos filhos, ela não tem direito a mesma, ela não sendo uma pessoa que está condenada, ela não tem o mesmo direito de responder esse processo, aguardar esse processo de liberdade, quer dizer, nós só aparecemos para o sistema de justiça enquanto mãe, né? O sistema de justiça só se choca quando vê uma mulher gestante. Nem assim, né? Nem assim. Ou quando se choca, ou quando se sensibiliza pela maternidade, né? Não por outras violações. Pela criança e por esse direito à vida que o judiciário tanto prega, não? Na verdade, é esse o motivo, não é a mulher em si que é o motivo de preocupação. Uhum. E fiquei pensando no que tu falou, né, do tráfico. Se a mulher também não trafica e sai para trabalhar porque arrumou um emprego, não tem onde deixar as crianças, né? Porque não tem creche pública para todo mundo, né? Ou escola de educação infantil. Essa mulher também vai ser acusada de negligência. Uhum. Né? E aí, daqui a pouco tem um conselheiro tutelar, né, acompanhando essa família porque está deixando os filhos em casa porque não tem onde deixar. Uhum. Então, em todas as direções ela é atacada, né? Em todas as direções. Sim, o sistema machista, o sistema patriarcal, né? E eu estou falando do patriarcal de uma forma bem genérica, porque ele não é um conceito muito único, né? Estou falando, ele não atribua, assim, um dado histórico para esse termo, mas eu acho que o sistema patriarcal de um modo geral, né? Que envolve a violação de direitos das mulheres, né? O feminicídio, né? Todas as formas de violência contra a mulher, né?
ele nos envolve por causa disso, né? Então, ele ataca por todas as formas que pode, né? O sistema a criminalização, ela não é diferente. Ela é mais uma frente de que o patriarcado pode exercer o poder sobre as mulheres, né? O sistema de justiça é outra forma de manter o controle, né? Tem um autor até que eu estou lendo agora para minha dissertação, que é a Soraya Mendes, e ela é uma jurista feminista, né? Ela é uma criminóloga feminista, que é uma outra corrente, vamos dizer assim, da criminologia, que pensa mais essas questões dentro da vida concreta das mulheres, né? As mulheres criminalizadas dentro da sua vida concreta, da necessidade concreta das mulheres concretas, né? Ela fala isso, assim, que as mulheres, elas são... esse meio doméstico é um meio do qual a gente não pode fugir. Na medida em que nós somos encontradas, desviadas, vamos dizer assim, entre aspas, né, desse ideal do local da casa, né, o sistema de justiça está autorizado a agir sobre nós, né, e age muito pouco como somos vítimas, de uma forma bastante precarizada, no caso de violência doméstica, feminicídio, né, como a gente tem visto, situações de estupro, com prova que quando cai nos tribunais, eles são tratados como se a mulher fosse tão culpada quanto a pessoa que está sendo, o homem que está sendo acusado, né? E quando a gente se depara com uma situação concreta, isso é bastante evidente, né? Porque parece que a gente tem direitos garantidos, isso é uma fala extremamente machista também, né? Ah, porque agora só penso nas mulheres, né? E os direitos dos homens. Bom, nós estamos há milênios pensando nos direitos dos homens, né? Vamos pensar isso de uma forma um pouco mais miúda, mais detalhada, né? E muito mais dentro daquelas características que dizem respeito a uma forma mais feminista, eu acho, de pensar o mundo, né? Mais comunitária, mais no sentido de dividir, né? Dividir as coisas da vida mesmo, né? De criar saúde, de criar potências de saúde. E como é que tu vê isso, aquele primeiro ponto que eu tinha comentado, de tu tá no processo, tu tá acompanhando essas mulheres e vendo essa questão, né, do preventivo, né, que tu traz, das prisões preventivas, como tu percebe isso, né, como sendo uma gestação ou algo que está indo além ou antes mesmo, né, da medida de segurança? Como é que tu percebe isso, assim? Em que medida isso acaba também sustentando esse lugar da medida de segurança, da periculosidade? Tu tá me perguntando isso, é interessante, eu estou me lembrando de uma coisa que eu pensava, assim, uma ideia que eu tinha, logo que eu comecei a trabalhar na SUSEP, quando falavam do IPF, né? Porque eu fiz o meu estágio a gente faz o curso de formação na SUSEP, tem um período curto de estágio, né, que tem que se fazer dentro de uma unidade prisional, né. Eu pedi para fazer no IPF na época, né, meu estágio, né, e uma coisa que eu pensava, assim, porque e depois eu me dei conta disso, tinha muito essa narrativa de que quem trabalha com saúde mental é que trabalhava no IPF, é quem trabalhava com saúde mental, né. E depois que eu comecei a atender, assim, principalmente o atendimento com as mulheres, me ensinou muito isso, aliás, o trabalho com as mulheres ensinou tudo que eu sei como psicóloga, né? Eu digo que tudo que eu aprendi com outras mulheres, né? Eu aprendi a ser psicóloga atendendo outras mulheres, né, na escuta de outras mulheres, né, e acompanhando outras mulheres, né. Eu até, assim, parênteses, eu acho que um trabalho muito interessante que é de trabalhar com gestante e mãe com bebê, a gente pega os inícios das gestações e a gente acompanhava o bebê até 1 ano, né. Então, a gente pegava 1 ano e pouco, 2 anos da vida dessas mulheres nesse período, né, de gestacional e se conseguia fazer muito vínculo com família, assim, nesse sentido, por causa dessas questões do bebê ali, enfim, né. E eu me lembro que então tinha essa coisa, assim, essa narrativa da saúde mental. A saúde mental, porque saúde mental, eu disse: "Pô, mas por que medidas de saúde mental tem a ver com medida de segurança, né?" Por que, né, saúde mental é trabalhar com pessoa com transtorno mental, assim, né, que teve algum um juiz ou médico que disse que ela tem um transtorno, né, e as pessoas que estão em sofrimento, que a gente vê nas cadeias, né, né, quem é que estabelece a fronteira? Eu ficava pensando, né, que eu posso dizer que eu também trabalho com saúde mental disso, né, eu acho que eu também trabalho com saúde mental, porque eu
Eu me considero um agente de saúde mental porque eu tenho que propiciar essas políticas, a atenção do cuidado, fazer essa escuta, então eu me vejo assim, né? Mas eu vejo que tinha muito essa coisa institucionalmente, assim, essa coisa de muito de confundir, quase confundir saúde mental com atender população com transtorno mental, né? E também, daí, quando eu comecei a me deparar mais com casos, assim, que eram casos de transtorno, e poder pensar um pouco essa fronteira, do que não existe essa fronteira, né, Moisés? Eu não entendo. A gente lida com o ser humano em todas as suas dimensões, seus desejos, né? Seus dissabores, né? Sua história de vida, sua tristeza, né? Suas realizações, suas desrealizações, né? Isso sem pensar uma questão diagnóstica, né? A gente lida com as pessoas da forma como elas estão podendo chegar até ali, né? Então, eu comecei a atender esses casos que eram identificados como casos de transtornos mentais, que a gente ia buscar um pouco dessa história pregressa delas, assim, elas tinham uma história de tratamento e acompanhamento, às vezes dentro de um posto de saúde, às vezes dentro de um CAPS, né? Às vezes tinha uma identificação pela própria equipe da assistência social que atendeu num território, né? E às vezes eram pessoas que nunca tinham sido atendidas. Nenhuma rede de saúde mental, embora estivesse um sofrimento psíquico evidente, né? E aí eu comecei a pesquisar, então daí também pela questão do contato com Desmedida, né? A equipe do Desmedida, a gente trabalhou alguns casos juntos no MAD, acho que em 2016, mais ou menos. Por indicação foi pedido na época, como tinha esse convênio com o TJ, né, do Desmedida, foi pedido que acompanhasse alguns casos, enfim, ali. E eu comecei a pensar nisso, assim, né? Quais seriam as estratégias para se pensar em saúde mental, né? Comecei a pesquisar essas legislações que diziam respeito a esses casos, né? E comecei a pensar, pô, essas pessoas estão aqui sem estar, sem ser para estar, né? E a gente tem condições de fazer argumentos técnicos, psicológicos, para a não permanência dessas pessoas aqui. Vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer, né? E aí, que nem eu te disse, algumas estratégias funcionaram, né? Com algumas defensorias, às vezes até com o próprio gabinete daquele juiz, né? Porque, assim, a gente não trabalha com juiz de VEC nem de VEPMA, nesses casos de prisão preventiva. São várias de origem do processo de várias cidades do estado, né? Então, qualquer manifestação, pedido, a gente faz sempre para a vara, para essa vara específica da origem do processo, né? Nessas cidades, nessas comarcas, então, né? E aí eu comecei a fazer os casos que eu atendo, né? Conversar com algumas colegas de viabilidade de fazer isso, né? Eu acho que esses são procedimentos que ainda são feitos de uma forma muito desarticulada, né? Muito assim pelo entendimento do técnico de que pode ser feito assim, né? Isso não é um procedimento de criação de um fluxo único, né, para que funcione para o sistema prisional, por exemplo, do Estado, né, para fazer para todas as comarcas, né? E muito menos um entendimento dos magistrados de que isso tenha que se cumprir, né? Porque não se atende questões de vulnerabilidade em saúde mental desse jeito que está sendo tratado, que é mantendo a situação de confinamento, né, seja onde for, né? Essa pessoa precisa, pode, tem precedentes na lei, pode e precisa ser tratada naquele território. Uma outra questão que eu queria abordar contigo, que tu já traz um pouco, né, na tua fala, mas gostaria de explicitar mais, assim, né, o que você percebe, Sandra, como uma demanda ou como demandas que a pandemia, né, que essa situação da pandemia trouxe para o sistema penitenciário, especificamente para a tua realidade, né, de uma penitenciária feminina, ou se não trouxe algo novo, o que ela deixou mais evidente, né, de necessidade de se preocupar com questão de direitos humanos, de saúde mental, né, o que tu acha, pegando a pandemia como um analisador, né, o que ela traz à tona ou deixa mais forte, né, dentro da penitenciária. Um pouco eu coloquei, assim, essas questões da carência, né, da precariedade material dessas pessoas, o quanto se essa população está precarizada, né, ao ponto de nos preocupar, assim, porque isso não são coisas que se resolvam a curto prazo, né, Moisés? Eu acho que as políticas de assistência no país, elas levaram um tempo para ser implantadas, né, para se criar toda uma legislação da assistência, né, do SUAS, e depois para que isso fosse implantado nos territórios, né.
Eu conheço colegas que trabalharam diretamente, né, no sistema prisional, nas redes de assistência, né, assim, chovia, né, todo tipo de recurso para atender essas populações, capacitação para os profissionais, para trabalhar com os projetos que tinham nessa parte de assistência a populações nos territórios, né, tanto do ponto de vista de qualificação, né, de poder inserir essas pessoas ou reinserir em atividades produtivas, né, de trabalho, questões de saúde, né, suporte para a população que tinham, que aquelas que a gente diz de alta, tem um termo que eles utilizam na assistência, é uma exigência maior, que é os CREAs que atendem, né, quando tem idosos na família, né. O atendimento especializado. Isso, o atendimento, quando é especializado, é um atendimento que precisa ter uma precariedade maior, né, resumindo muito, para essa população ser atendida. São populações que têm uma demanda outras, assim, né. E, no caso, pessoas que têm familiares presos se enquadrariam também nessa categoria desse atendimento especializado, né. Então, assim, ó, o país na época, né, o governo federal jogou muito dinheiro nas prefeituras para esse tipo de atendimento, né. E a população, assim, mais jovem, né, e as mulheres que estão numa faixa etária de meia-idade, elas foram meio que criadas, assim, nessas políticas, né, de atenção à família, né, atenção à saúde, né, cuidados com as crianças na escola, né, de educação, e isso se perde muito, né. Isso cria um certo desamparo, né, e isso precariza muitas pessoas, né, porque nem mesmo as políticas de saúde, que eu acho que é aquelas que ainda se mantêm um pouquinho mais rígidas, vamos dizer assim, nesse caos de atendimento todo de atenção, elas também foram precarizadas, né. As pessoas têm que se deslocar, por exemplo, quando elas têm um acompanhamento de saúde mental, os serviços foram muito unificados, né. Então quem mora numa região, por exemplo, de Porto Alegre, se não tem aquele serviço perto, eu atendi pessoas, por exemplo, que moravam no Lami, que eram atendidas no Santa Marta, no serviço do Santa Marta, estavam referenciados, né, era mãe de uma mulher que eu atendi, uma mãe ali, no Santa Marta, no centro. Eram pessoas que não tinham condições de pagar uma passagem para ir até o centro. Aí tu vai num CRAS, não tem passagem, né? Não tem condições de fornecer passagem. Então, a gente também tem que entender isso como uma rede, que quando ela precariza numa ponta, ela responde numa outra, né? A gente tem problemas por vários rompimentos desse elo ali. Quando tu rompe um elo, tu rompe outros também. Então, as pessoas ficam muito incapacitadas de poder procurar esses serviços, né? Eu vi também algumas narrativas em relação a essa questão do auxílio emergencial, né, de receber uma parcela, não receber mais, algumas coisas bastante burocráticas em relação a esse recebimento desse benefício, né. Do ponto de vista institucional, assim, eu acho que o Madre Pelletier, eu não, isso é uma coisa também que a própria pandemia, ela isolou muito a gente de poder fazer esses contatos com rede para a gente escutar as dificuldades, né, de fazer trocas para essas dificuldades, porque foi tudo impedido de entrar, né. Tudo que a gente faz é online, o que se faz ainda é online. Então as pessoas estão impedidas de entrar lá para a gente fazer reuniões, né. Tem redes, a gente já fez reuniões também com algumas redes, de alguns casos que a gente acompanha são feitos lá, ou a gente ia até os locais, né. Então isso se perdeu muito, assim, se romperam muitos vínculos de rede que a gente tinha nesse período, né. E então a gente também não sabe muito bem dentro das outras unidades prisionais como é que isso está acontecendo, né. O que tem sido feito é a manutenção desse contato com família para tentar suprir um pouco essa falta dos familiares através da visita presencial, se fazendo as audiovisitas ou videochamadas, né, para as famílias, né, para tentar amenizar um pouco essa questão da preocupação com as pessoas lá fora e deles, né, e da família com elas lá, né. Isso é uma coisa que eu acho que também trouxe um dado novo, de um jeito diferente de lidar com as famílias, né, que a gente não lida mais, não faz nenhum atendimento mais que seja presencial com essas famílias, e elas também têm que lidar com essa ausência de um jeito diferente do que era feito até então, né. Por outro lado, também, a tecnologia auxiliou algumas pessoas que talvez não tivessem a possibilidade de ter a visita presencial pela dificuldade de acesso da família, né, ou por não conseguir vir por questão de muita pobreza ou outros fatores, né, de chegar até o presídio, né, passaram a ter condições de conversar pelo menos uma vez por semana com essa família, né. O Madre Pelletier, nas questões de saúde, por exemplo, nós temos uma unidade básica de saúde lá dentro, né. Isso é um serviço que ajuda muito,
a gente minimamente poder ter um retorno do que está acontecendo em termos desses atendimentos de saúde clínicas delas, assim, atendimento médico do modo geral, na clínica geral, quanto das questões de saúde mental, né? Isso não dá para a gente reclamar, a gente pode trazer isso como um bom fator que auxilia muito a gente poder até dividir as atividades para fazer um trabalho mais multidisciplinar, né? Por mais que eu entenda que isso não exista muito, né, nesse serviço, mas eu acho que propicia um pouco mais da gente poder acompanhar os casos com menos perda de direito, eu acho, sabe, Moisés? De que as pessoas minimamente conseguem ter uma notícia da família, porque tem uma equipe mais ou menos constituída para poder auxiliar nisso, né, dar esse suporte, e elas têm minimamente um atendimento de saúde dentro do que está previsto, né, porque uma unidade básica de saúde, em tese, ela tem que manter os mesmos serviços de uma unidade básica externa, né, sendo uma unidade prisional, ela não é uma enfermaria de uma prisão, né? Então, ela responde pelos mesmos tipos de compromissos, né, que qualquer unidade básica de saúde da atenção básica tem dentro do município, né? Eu queria ainda saber também um pouquinho, Sandra, sobre a tua pesquisa, né? Tu está fazendo mestrado no programa de Psicologia Social Institucional, e antes tu comentou brevemente, né, que tu está pesquisando, e queria que tu nos contasse um pouco sobre qual é o teu tema, né, de pesquisa, o que te levou a buscar, né, e a pesquisar mais sobre esse tema, e se tu já tem algo em termos de hipóteses ou resultados parciais que tu possa compartilhar em relação à tua pesquisa. Uhum. Sim. Esse é um tema que eu gosto muito de falar. Né? A gente sempre gosta de falar do que a gente está pesquisando. Né? Bom, o meu tema de pesquisa, quando tu me perguntou a questão da maternidade no cárcere, na verdade, o meu tema de pesquisa, eu pesquiso a antimaternidade, né? Essa maternidade, vamos dizer assim, que eu não uso esse termo dentro do meu projeto, porque é essa maternidade que ela é socialmente reprovável, né? Essa maternidade maldita, vamos dizer assim, que são esses casos das mulheres que estão presas, que foram recolhidas do sistema prisional, passaram pelo sistema de justiça em função do homicídio dos filhos, né? Tendo participado do homicídio dos filhos, né? Ou elas como autoras, ou elas como coautoras desse delito, enfim, né? Então, esse tema me interessou porque, como eu trabalho na unidade materno-infantil, a gente começou a ter aqueles questionamentos em relação aos casos. Tá, e o que a gente faz com uma gestante que está presa por causa de um processo de morte contra o filho? Que ela não tem muito lugar para ficar na prisão, né? A instituição ela tem espaços morais, assim, vamos dizer, para as pessoas também. Tem alguns códigos institucionais para alojar essas mulheres ali, né? Alguns casos das prisões masculinas também. As prisões femininas, esses casos que são delitos contra a infância, não só homicídio, né? Delito contra a infância de um modo geral, elas ficam alojadas numa galeria de seguro, que se chama, né? Assim, no senso comum, na galeria, na prisão, eles chamam de essa galeria de seguro, né? Só Madre Pelletier tem hoje também essa galeria de seguro, é interessante, né? Porque ao mesmo tempo em que tem uma unidade materno-infantil, para ficar com a mãe e com o bebê só ela, também tem uma unidade de seguro, né? Só a mesma unidade prisional, né? Então, são espaços que se dividiram dentro da instituição para esse fim, né? A metodologia da minha pesquisa, então, eu pretendo, e aí também as questões da pandemia, elas atrasaram muito as pesquisas, não só a minha, né, também dos colegas, né, a pesquisa de campo no Madre Pelletier, que é a observação que eu quero fazer dentro dessa galeria, né, dentro da realidade da dinâmica dessas dinâmicas dentro dessa galeria, né, e na circulação dessas mulheres especificamente, é uma parte, né, essa observação participante, e a outra é a consulta aos processos, né, que essa eu consegui fazer com mais antecedência, porque não depende de uma autorização da comissão de ética, né, de pesquisa, porque eu consigo trabalhar um trabalho mais documental, eu comecei a fazer há mais tempo, né. Então, eu consegui fazer a separação, então, né, a equipe do TJ, eles têm um núcleo, né, de pesquisa lá, que é de arquivo de processo, né, e me ajudaram bastante nessa coleta desses processos da separação, né, e eu separei uns 7 processos, assim, né. Eu comecei lá por 46, que foi mais o primeiro processo que eu encontrei, né,
que é a situação de morte por inanição de uma criança, que a mãe deixou a criança em situação de inanição porque o avô não deixava ela alimentar a criança porque tinha uma situação de incesto na família, né? E aí eu comecei a perceber também, não só nesse caso, mas em outros, mapear, e esse é o interesse da minha pesquisa, como é que se constitui essas narrativas, então, né, que performam essa mulher enquanto uma mulher que ela é segregada de uma forma especial, né, pelo sistema de justiça. Como é que se cria essa narrativa dessa mulher especialmente perigosa, né, especialmente mal vista, malquista e isolada dentro do sistema prisional, porque não se tem um local para colocar ela, né? Inclusive por uma questão de preservação dela, né? Por sofrer ameaça de outras presas, enfim, né? Então, a minha hipótese inicial era de que essa narrativa sobre a monstruosidade, né, a maldade dessa mulher, ela era construída a partir de narrativas que vinham desde os inquéritos policiais e às vezes até da própria família, quando era buscada essa família para testemunhar dentro desse processo, né? Então, isso era trazido muito dessa maneira, assim, né? Eu comecei a ver e eu comecei a levantar muito isso, assim, que tinha sempre um discurso do ponto de vista patriarcal nesse meio familiar, que não necessariamente tinha uma relação somente com a criança, né? Era uma relação familiar, familiarista e fechada, que respingava nessa criança, vamos dizer assim, que era muitas vezes de uma relação conjugal ou de uma relação também de outros membros da família, né? Muitos desses casos também têm um marcador social que eu trouxe para análise, que é a regionalidade, né? Onde é que aconteceu esse fato, né? Em que período e em que tempo? Tempo e espaço, como aconteceu, de que época a gente está falando, né? Que isso se deu dessa maneira. Então, alguns casos, muitos do interior do Rio Grande do Sul, né? Os processos que eu encontrei, e muito pautados por esse contexto familiar e muito familiarista de uma postura da mulher específica dentro desse meio familiar, né? Que não podia ter matado esse filho, que teria que ter protegido, mesmo que a gente, ao longo da leitura do processo e do levantamento dos elementos que aparecem, visse que isso era impossível, né? Isso não era algo que dependia somente dela, né? A gente tem casos também, isso, assim, fora dessa situação de pesquisa, que eu fui escutando de colegas que atendem casos também de filicídio, né? Que alguns autores usam esse termo, e eu também adotei esse termo dentro da minha pesquisa, né? Ela tem a tônica do filicídio, especificamente em relação às mulheres, né? Elas traziam muito, e eu comecei a observar e pensar esses casos muito dentro de um contexto familiar e social muito conturbados, né? Uma relação de violência muito severa, né? Que envolvia essa mulher, e muitas vezes a criança estava nesse contexto familiar e o delito aconteceu em relação à criança, né? Muitos casos de condenação, e isso é algo que eu ainda preciso discutir com os juristas, né? Eu nunca entendi por que elas são condenadas com o mesmo tempo de pena quando o homem foi provado que foi quem praticou o ato do homicídio, que determinou a morte da criança, né? A gente já teve casos, por exemplo, de mulheres que estavam em casa e não participaram da morte. Mas ela era mãe. Como assim, sabe? Como assim? Me parece que é uma coisa diferente, né? Eu acho que são participações, no mínimo participações diferentes, né? E o sistema de justiça dentro das audiências, eles têm muita dificuldade de poder discriminar esses fatos, né? Pensar isso de uma forma um pouco mais orgânica dentro desse contexto sociofamiliar, que às vezes não é nem só, isso é maior, né? Isso se espalha para outros meios, assim, em que vive, desse contexto de vida dessa mulher ali, desse histórico, né? E isso são coisas, assim, que a gente não consegue, dentro desses processos antigos, por exemplo, os mais antigos, né, de 60, 40, 60, que tinha por aí, também me chama a atenção que essas mulheres não apareciam em primeira pessoa dentro do processo, né? A gente, por mais que quisesse escutá-las, né, e ver um texto assim, né, literal, de que a pessoa tivesse falado dentro do processo, né, como se tem uma gravação. Eu ainda não peguei os mais recentes, me parece que os mais recentes já é um pouco mais resolvido, assim, né. Como é que eles usavam a expressão assim?
que eles estavam fazendo uma oitiva, né? Então, a depoente, né? Tem essa expressão, a depoente, né? E daí, a depoente disse tal coisa. Tu não acha nunca texto entre aspas, raramente vai se encontrar, né? É a depoente. Então, tu sempre tem que inferir coisas a partir da fala de uma outra pessoa. Como é que é isso, né? Do ponto de vista performativo, quem é que constituiu essa pessoa? Assim, essa mulher assim, né? Essa história, essa criança como vítima a partir de uma visão quase como se fosse um ser que ele precisa ser assim. Como é que eu vou te explicar, Moisés? Me parece que as expressões que são usadas para se referir à vítima nesse sentido, eles dão uma tônica de mais vulnerável do que a criança é, não que ela não seja. Mas me parece que as expressões assim reforçam essa ideia, o pequenininho, né, a indefesa criança, sabe? Isso em várias passagens aparece, né, dentro dos processos, a vítima como esse acentuamento de que a vítima realmente não tinha como se defender, e essa mulher poderia ter protegido essa criança, esse filho, e não protegeu. Né? Então, talvez uma estratégia de torná-la mais monstruosa. Né? Mais monstruosa e de talvez construir uma narrativa mais dada a uma certa condenação dessa mulher. Né? Talvez isso não seja dado em todos os processos que vão aparecer, né? E talvez isso também não surja dentro da concepção dessas mulheres num ambiente prisional, por exemplo, se isso confirme. Talvez não, talvez eu vou encontrar outras coisas ali, né? Mas, em todos os casos, são coisas que eu tenho visto, assim, dentro da pesquisa, e essa construção quase de uma personagem, eu diria até, sabe? A partir dessa construção dessa narrativa que já vem lá desde o inquérito, né? Às vezes até desde da comunicação do delito na delegacia, por exemplo, né? Da forma como a pessoa que fez a denúncia chegou para fazer, né? Ou um médico, quando a criança é levada com posto, por exemplo, mais atualmente, né? Ou no interior, quando um vizinho vinha depor, fiquei sabendo que tem uma criança que morreu lá na casa, né? Aí chama a polícia para ir lá ver, enfim, né? Chega lá, enfim, tem a vítima, tem um corpo, né? Tem materialidade, né? E isso já tem uma construção, dependendo da maneira como é levado esse fato ele fica registrado nos autos, né? E ali já tem toda uma construção. Depois, quando essa mulher vai presa, né? É uma parte também que eu não vou pesquisar, porque eu acho que para uma dissertação de mestrado vai ficar extenso demais, né? Essa parte da mídia também, da construção midiática, né? Eu lembro que num processo teve um defensor público, num dos processos, eu acho que foi de 60 ali, 60 e poucos, que ele trouxe isso, né? Que ela não disse aquilo. Aquilo quem disse foi um locutor do rádio lá da cidade que disse para ela dizer aquilo que meio que deformou a fala dela, né? Mas, bom, isso é interessante, né? Embora eu não possa entrar nessa questão das mídias, enfim, de como isso é divulgado, né, pela imprensa, que a gente sabe que violência é uma coisa que sempre vende muito nos meios, eles adoram, né? Eles vivem disso. Também colabora muito com essa construção, né? Isso pode ter algo por aí também. Nossa, Sandra, muito bom. Eu vou querer muito assistir a tua defesa, viu? Não esqueça de avisar. Adorei. A qualificação já passou, a qualificação eu já fiz. Não, mas a defesa eu não posso perder. Agora sim, para encerrar, porque senão também a gente se estende muito e quem está nos assistindo não aguenta, né? Muito tempo de vídeo. Eu não tinha pensado nessa questão, nesse comentário, mas eu fiquei curioso de te perguntar. Vamos supor que hoje eu entre como teu colega na penitenciária, no Mato Pelletier, ou algum estudante vai fazer um estágio contigo e queira saber, né, a partir desses teus anos aí de experiência, agora tu está com a tua dissertação em andamento, né? Ai, Sandra, eu quero entrar em contato um pouco mais com essa realidade, que livro eu poderia ler, ou que filme poderia me ajudar, alguma série, né? Eu fiquei pensando em dicas assim, né, que tu lembra agora de cabeça, né? Não precisa ser muita coisa, mas para quem nos assistiu, né, nesse vídeo, poder buscar, né, alguns outros materiais para seguir pensando nisso. Eu sugiro 2 documentários, tá? Um deles é A Margem do Corpo, que é um documentário que tu deve conhecer, né? Como era da Débora Diniz, ela é uma autora que a gente estuda muito, né?
nessas temáticas de direitos humanos, né? A maioria dos estudiosos nessa área se interessa pelo que ela escreve, enfim, produz, porque ela também é documentarista, né? A Margem do Corpo, né, que é da Débora Diniz, então, que é fácil de achar no YouTube, ele está disponível, né? Tem um vídeo que é do Instituto Terra, ITTC, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, que é como se prende no Brasil. Eles têm vários vídeos, esse instituto é um instituto que trabalha com pesquisa e intervenção dentro dos presídios no país, né? E eles têm muita pesquisa, assim, muito interessante, e esse é Como se prende no Brasil, uma pergunta, o título do documentário deles. Eles têm outros porque eles trabalham muito com questão de encarceramento feminino. Então, quem se interessar pelo tema lá no ITTC vai encontrar muitas entrevistas, coisas assim. E esse documentário eles entrevistam muitas pessoas que trabalham na área, né? De execução, né? Pesquisadores, juízes, né? Ativistas dentro das unidades prisionais. É bastante interessante, assim, esse tema da como se prende no Brasil, porque a gente entende todo o processo, assim, da forma como o judiciário vê essa realidade, porque que leva a esse superencarceramento que a gente tem hoje, né? Que a gente hoje não conseguiu trabalhar esse tema do superencarceramento, mas a gente, em algum momento, precisa falar dele também. E principalmente encarceramento das mulheres, né? Esse 600% de pouco de aumento em 10 anos aí, não... Eu acho que só isso vale uma pesquisa, sabe? Já vale falar de encarceramento feminino para quem pensa isso, né? Um livro que eu acho super interessante é o Criminologia Feminista, da Soraya Mendes, que é uma jurista, e ela faz uma espécie de um giro assim, epistemológico nessa questão da criminologia, para se pensar as mulheres a partir da sua concretude, né? Eu acho bem interessante, assim. Tem um outro livro, que é a Maternidade no Ambiente Prisional, que é da Daniela Canazaro de Mello, que ela ainda é psicóloga lá no Madre Pelletier, e ela fez o doutorado dela. Esse é a tese de doutorado dela, o resultado da tese dela, que é um estudo comparativo, né, do sistema prisional de gestantes e mães com bebês no Brasil e em Portugal. Então, esse é um livro que tu encontra da Saraiva, foi publicado, né? Eu acho que para começar, esse material aí é um material bom, assim, do que eu estou me lembrando agora. Eu quero mais uma vez te agradecer muito, muito, muito pelo teu tempo. Eu sei que a pandemia também nos deu uma... Parece que a gente tem mais tempo de ficar em casa, mas o tempo encurtou, né? Então, eu queria te agradecer muito pelo teu tempo. Eu fiz muita questão de gravar essa conversa contigo, porque toda vez que tu fala e eu te escuto nas nossas reuniões de equipe, eu sempre aprendo muito te escutando. Que bom. Eu gosto muito de te escutar falar e eu acho que esse espaço mais formal, entre aspas, de gravar, divulgar essa conversa, depois de estruturar um segundo curso de extensão, né, com esses vídeos, eu acho que nós não poderíamos ter começado melhor do que dessa forma, conversando contigo. Foi muito bom poder estar aqui, Moisés, muito legal, assim, a gente já passou quase 1 hora e meia de conversa, né? Isso deu quase uma conferência, já deu mais do que uma conferência, até fiquei aqui 1 hora e 20, né?